por gentileza, ao palco. Convidamos o senhor Marcelo Mazeta Lucas, coordenador de Segurança Alimentar e Nutricional, para entregar o primeiro Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. Obrigada. Informamos que, a partir de agora, as atividades programadas para este dia se iniciam. Algumas atividades são limitadas e precisam que os participantes estejam inscritos. Mas outras de grande importância também estão abertas ao público. Estão todos convidados. Obrigada. Somente sai quem está inscrito para as outras atividades, porque agora, aqui no auditório, vai ter aula magna, Guia Alimentar para a População Brasileira. Convidamos ao palco para a palestra o senhor Arthur Quioro, médico, sanitarista, doutor em saúde pública, professor universitário e pesquisador nas áreas de gestão e planejamento em saúde. E foi ministro da Saúde do Brasil e secretário da Saúde do município de São Bernardo do Campo. Por favor, senhor palestrante Arthur Quioro. Posso começar? Bom, o problema é que tem um povo ainda saindo, né? Bom, vou começar, pode ser? Bom dia a todos, bom dia a todas. Eu queria agradecer à Prefeitura de São Paulo pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês, saudar a Ana Estela, a todos os dirigentes das secretarias municipais envolvidas, de Governo, Educação, Desenvolvimento, Trabalho, Empreendedorismo, a cada um de vocês que estão aqui presentes, e me coube hoje conversar com vocês sobre o Guia Alimentar para a População Brasileira. Só que antes de falar do guia, eu queria trazer alguns elementos para reflexão sobre esse tema. Alguém passa para mim, eu mesmo passo? Como é que é? Vou pedindo, é isso? Alô? Pode passar então? Como é que nós vamos sincronizar aqui? Deixa eu falar uma coisa, eu não sei se vocês, todo mundo tem claro, mas hoje a gente vive a seguinte realidade no Brasil. Nós estamos... Sumiu? Nós estamos vivendo cada vez mais, a mortalidade infantil caiu, as mulheres em todo o Brasil e em todas as classes sociais estão tendo cada vez menos filhos. Portanto, como nós vivemos mais, nós estamos cada vez mais tendo e morrendo das chamadas doenças crônicas não transmissíveis, diferente do que acontecia no passado. Fruto do envelhecimento, mas fruto também do jeito que a gente vive e, em particular, do jeito que a gente se alimenta, do jeito que a gente toca a nossa vida. Então, na verdade, nós vivemos três grandes transições. Uma que é a chamada transição demográfica, que faz com que a nossa pirâmide... Dá para entrar aí? Não. Que a nossa pirâmide populacional fique cada vez mais diferente. Menos criança, mais idosos. Só para a gente entender do que nós estamos falando. Em 2030, mais de 30% da população brasileira terá mais do que 65 anos de idade. Não só nós estamos envelhecendo, a população inteira.
A segunda questão é, estamos morrendo, como eu disse, de doenças crônicas, não transmissíveis. Mais de 73% dos óbitos. E também das mortes violentas, que são muito importantes na maneira com que a gente vive. Mas uma terceira transição, que é pouco falada, é a chamada transição nutricional. Nós saímos rapidamente da desnutrição, da subnutrição, e passamos muito rapidamente para a obesidade, para o sobrepeso. Os professores mais antigos aqui, os educadores mais antigos, vão lembrar das crianças muito desnutridas que nós tínhamos, inclusive aqui na cidade de São Paulo, e não precisava ir para a periferia, nas situações de maior miséria ou no centro da cidade, mas era uma realidade há 25, 20, 30 anos atrás. Hoje, o que a gente olha nas nossas salas de aula, o que a gente olha nas nossas comunidades, muito obrigado, são crianças obesas. E detalhe, quanto mais pobres, mais obesas. Colocando um novo problema de saúde pública, porque imagine o que acontecerá daqui a 30, 40, 50 anos, quando essas crianças se transformarem em adultos, começarem a envelhecer com essa carga de doença. Hipertensão, diabetes, câncer e todos os problemas crônicos relacionados também, porque não é exclusivamente, ao modo como se alimentam. Então, a política nacional de promoção à saúde, que o Brasil vem desenvolvendo já de maneira mais consistente, desde 2007, 2008 e principalmente a partir de 2010, articulada com o restante dos países, com a Organização Mundial de Saúde, preconiza a ideia de um conjunto de medidas entre os quais a alimentação adequada, segura e saudável é uma das questões mais importantes, né? O que envolve mexer nos chamados estilos de vida, que passa pelo consumo alimentar, pela redução do uso abusivo de álcool, do tabaco, pelo enfrentamento do sedentarismo, etc. Eu quero trazer alguns dados importantes da Pesquisa Nacional de Saúde. A nossa situação só não é pior porque nós temos um negócio chamado hábito de comer arroz e feijão, que é extremamente saudável e extremamente protetor. Vejam, 72% da população brasileira consome feijão pelo menos 5 vezes por semana. E graças a isso, nós temos ainda situação melhor do que outros países, como é o caso do México, dos Estados Unidos, só para dar alguns exemplos. Independente disso, o nosso consumo recomendado de hortaliças, de legumes, é muito baixo, de leite integral, de outros alimentos, estão muito abaixo do recomendado. E um dado importante é o seguinte: quanto maior o nível de escolaridade e maior o nível de renda, melhor é o padrão alimentar. O que é marcante na sociedade brasileira, tem até a ver com a palestra anterior que eu peguei aqui o finalzinho, que é a nossa heterogeneidade, a desigualdade social influencia tremendamente na maneira com que a gente vive, na qualidade de vida, né? Então, a mesma coisa vale para a atividade física. Apenas 22% da população brasileira fazem pelo menos 150 minutos de atividade física por semana. Não importa se é esporte, atividade física, caminhar, subir escada, brincar, fazer qualquer coisa, 150 minutos por semana. E ela é muito diferente por faixa etária, é maior entre os jovens e cai de maneira absurda para os mais idosos. E é muito diferente quando a gente olha a situação com que faz. Então, quem tem mais renda, quem tem mais escolaridade, tem mais atividade física no lazer e menos no trabalho, né? E principalmente quando a gente olha a questão do nível de renda. Mas o que eu queria chamar a atenção é fundamentalmente por alguns problemas que nós temos dos hábitos alimentares brasileiros. Vejam, a Pesquisa Nacional de Saúde mostra que mais de 60% das nossas crianças com menos de 2 anos comem biscoitos, bolachas e etc., quase que diariamente. Isso é determinante
do jeito com que essas crianças serão adultos, com que tipo de saúde vão ter. E outra coisa importante, 1/3 das nossas crianças, com menos de 2 anos, tomam regularmente refrigerante ou suco artificial, suco de caixinha, muitas vezes os pais achando que o suco de caixinha é saudável, quando ele é tão ruim ou pior do que os refrigerantes, tal a concentração de aditivos, de porcaria, né? Eu vou falar um pouco sobre isso. Então, isso significa um quadro muito grave. Hoje, 2/3 das crianças brasileiras têm sobrepeso. E 1/3 das crianças são obesas. Vou repetir, 2/3 das crianças têm sobrepeso e 1/3 são obesas. Isso significa um problema de saúde pública extremamente grave. Mais do que isso, quando a gente olha os adultos, nós temos 57% da população brasileira com sobrepeso, praticamente sem diferença entre homens e mulheres. Mas quando a gente fala em obesidade, tá certo? Nós estamos com por volta de 18, 20% da população brasileira com obesidade, e 1 em cada 4 mulheres são obesas. 1 em cada 4. E isso traz uma carga de doença muito importante. Por que eu estou dando dado dos adultos e das crianças? Porque essas mulheres de hoje, adultas, não tinham a prevalência de sobrepeso e de obesidade que as nossas crianças têm hoje. O que projeta para as próximas décadas um quadro extremamente grave, tá certo? É nesse contexto, dentro da política de prevenção e promoção, que um conjunto de políticas vem sendo desenvolvidas. O programa Saúde na Escola, que articula as ações do meu campo, que é o da saúde, com o de vocês, que é a educação, tem um papel decisivo para começar a mexer nisso. Porque envolve várias atividades, desde saúde ocular, saúde bucal, tal, mas mexe com a alimentação, com a qualidade da merenda, com a questão dos hábitos alimentares saudáveis. E a gente sabe que para muitas crianças brasileiras, o que elas comem na escola é decisivo para a sua sobrevivência, porque a oferta de alimentos que ela recebe em casa, geralmente não é de boa qualidade e muitas vezes sequer é suficiente. Outra coisa importante é compreender o impacto do consumo de sal, de sódio, na nossa população. O brasileiro consome 12 gramas de sal, de sódio, por dia, em média. A recomendação da Organização Mundial de Saúde é que não ultrapasse 5 gramas. Então, nós temos uma overdose de sódio todos os dias na nossa alimentação, seja pelo consumo de alimentos industrializados. Eu estou tomando Coca-Cola Light, Diet, né? Tudo bem, está tirando o açúcar, botando um monte de adição, mas colocando uma quantidade imensa de sódio na sua alimentação, nos consumos de alimentos industrializados. Ou fazendo uma coisa que para nós é muito importante, que é a adição do sal. Então, por exemplo, tirar o saleiro da mesa é decisivo para criar um novo hábito alimentar, porque o sal, ele é apaixonante. Quanto mais você come, mais você quer. Já todo mundo que foi comer uma batata frita no boteco, né, e começa a tomar uma cervejinha junto, sabe o quanto que a gente passa o dedinho, né, para colocar mais sal. Tem mecanismo no nosso organismo que nos impele a cada vez mais ter sal. Não é por menos que muitos alimentos industrializados, né, eles são super salgados, tem muita quantidade de sódio, porque isso nos leva a ter quase que uma adição, né, a ficarmos viciados, uma compulsão de querer mais, mais e mais. Bom, nós fizemos um acordo, o governo brasileiro, né, fez um acordo com a indústria de alimentos processados, a indústria de alimentos, para tirar progressivamente uma quantidade muito importante de sódio da alimentação. Mas apenas 30% do que a gente come de sal vem de alimento industrializado. O resto é do preparo, é da adição que a gente faz por uma dimensão cultural. Mas o que eu quero falar mesmo, dito isso, é sobre o guia de alimentação. Esse livrinho que todas as escolas estão recebendo, esse material extremamente importante, todas as unidades básicas, está disponível na internet, né, no site do Ministério da Saúde, e que é um instrumento extremamente importante para orientar uma nova prática.
Ele é tão importante hoje que a Organização Mundial de Saúde está adotando o Guia Alimentar para a população brasileira como uma referência para todos os países, traduzindo para o inglês, para o espanhol, para o russo, para o chinês, tal, e ofertando e orientando os países a fazerem uma construção de um material como esse que nós produzimos no Brasil. Foram 4 anos em que envolveram nutricionistas, médicos, enfermeiros, agentes comunitários de saúde, pesquisadores, toda a comunidade da educação, no sentido de produzir um guia que deixasse de ser o guia do nutricionista e do médico. Aquele famoso guia da cadeia alimentar, dos pontos, que só o iniciado consegue entender. E vocês vão perceber que até eu, que sou um médico sanitarista, um reles profissionalzinho de saúde pública, hoje consigo compreender, fazer orientação, e é uma lógica que o agente comunitário, que o educador, que a família, que as crianças têm capacidade de compreender. E eu, em pouquíssimos minutos, vou apresentar para vocês, e vocês vão ver como esse guia, ele é muito bem construído, ele é muito fácil de compreender, de lidar no dia a dia, de brincar com as crianças, de orientar não só a produção da nossa merenda, mas, de alguma maneira, reorientar a maneira com que a gente pensa a alimentação. Eu quero dizer para vocês que, embora tenha sido ministro da Saúde, lancei esse guia, ele é uma produção que vem de muita gente, ele não é apenas do Ministério da Saúde, ele é de fato uma produção coletiva, mas eu mudei a minha maneira de pensar a alimentação depois que eu entendi as orientações do guia alimentar. Estou falando de experiência pessoal. Hoje eu saco coisas que eu não conseguia compreender antes do guia. O que é isso? Bom, primeiro, o guia tem informações, análises, recomendações e orientações para a gente poder conscientemente, criticamente, escolher, preparar e consumir alimentos. Ele não é uma coisa só para quem faz, ele não é só para quem orienta paciente, ele é para quem prepara alimento, para quem escolhe, para quem se alimenta, para todo mundo poder utilizar. A outra coisa, ele é um instrumento de educação alimentar e nutricional segura, certo? Com a ideia de promover saúde para as pessoas, para as famílias e para as comunidades. Quais são os princípios? Que a alimentação é muito mais do que nutriente. Quantas quilocalorias, quantas proteínas, quanto de não sei o que eu estou tomando. Não, de carboidrato. É muito mais do que isso. Nós não podemos tecnificar a discussão sobre alimentação e nutrição, mas precisamos traduzir de uma maneira que todo mundo compreenda e possa fazer as melhores escolhas. As recomendações têm que estar em sintonia com o mundo que a gente vive. Eu nunca me esqueço, eu tinha um professor de pediatria na universidade lá no Rio de Janeiro, onde eu me formei, que era o maior especialista em diarreia do mundo, e dizia o seguinte: ora, quando uma criança está tendo muita diarreia, ele precisa ter a reintrodução alimentar com uma proteína que ele desconheça, ou seja, que seja absolutamente nova para o organismo dele. Mas, professor, que proteína? Carne de rã, carne de pinguim. Não tinha nada a ver com a realidade do cidadão, que quando muito conseguia comer carne de vaca, quer dizer, ele comia era pelanca, com carne de frango, quando sobrava, Então, tem que estar sintonizado com o universo cultural, com os alimentos disponíveis, enfim, conectado com a realidade de cada um. Precisa ser saudável, sustentável, socialmente e ambientalmente sustentável. Não adianta a gente pensar numa produção, num consumo de alimentos que destrua o mundo que a gente está vivendo. Nós temos uma enorme responsabilidade de estar em sintonia com a preservação da natureza, com a produção alimentar, com a produção dos pequenos agricultores, enfim, com a geração de emprego, com um monte de coisa que está envolvida. Deve gerar conhecimento para a população e deve ser alguma coisa que nos dê autonomia na maneira que anda na vida. Quais são as 4 recomendações fundamentais? E se vocês compreenderem essas 4 recomendações, vocês vão se sentir absolutamente tranquilos para poder lidar no dia a dia com alunos, com a família, com a vida de vocês. A primeira delas é a seguinte: sempre dá preferência para os alimentos in natura ou os alimentos minimamente processados. Quando for fazer o seu prato, quando for fazer as suas escolhas, sempre preferir o alimento in natura ou o alimento minimamente processado. O alimento in natura é o alimento natural.
O minimamente processado é aquele cuja preparação não adiciona absolutamente nada. Não adiciona sal, não adiciona açúcar, não adiciona corante, conservante, qualquer coisa. Apenas o jeito de preparar. Pode estar congelado, pode estar fracionado, etc. Tal. Pode estar separado aquela parte que é comestível da parte que não é comestível. Então, você tem um mínimo de processamento nesse alimento. Não é impossível, no nosso hábito culinário, evitar a adição de óleo, de açúcares e de gorduras. Porque no preparo dos alimentos a gente precisa disso. Portanto, saber que, ao mesmo tempo que torna a nossa alimentação muito mais gostosa, óleo, gordura e açúcar em excesso são extremamente nocivos. Então, fazer uma adição super balanceada, a menor possível, a mais equilibrada de óleo, de açúcar e de gorduras. Vou dar um exemplo concreto. Muitos, principalmente para quem trabalha na área da saúde, vai tomar um café, na verdade, coloca café no açúcar, né? Começa a diminuir, política de redução de dano, né? Eu fui fazendo isso, hoje eu tomo café sem açúcar. O café é um alimento in natura. O café com açúcar ou com adoçante, ou o chá, se transforma numa outra coisa. E nós temos que ter clareza que nós estamos mudando a categoria do que nós estamos ingerindo. Comer de maneira muito criteriosa alimentos processados, que são aqueles alimentos que de alguma maneira recebem a adição de alguns produtos para a sua preservação. Tá certo? Vamos dar um exemplo. O peixe é um alimento in natura. A sardinha em lata, o atum em lata, são minimamente processados. Tá? Então é natural que comer o peixe fresco é muito melhor. Se eu não tenho peixe fresco, tudo bem, eu vou comer sardinha em lata. Mas aí eu tenho que saber que eu tenho que comer muito menos, porque em excesso ele vai fazer mal. E evitar o alimento ultraprocessado. Por exemplo, o nugget de peixe. Vou dar um outro exemplo. Eu tenho a espiga de milho in natura. No máximo eu vou adicionar um pouquinho de sal para ficar mais gostosa. No máximo eu vou adicionar um pouquinho de manteiga para ficar mais gostosa. É na preparação que eu estou fazendo. Eu tenho um alimento minimamente um alimento processado. Por exemplo, o milho em lata. E eu tenho um alimento ultraprocessado, o fandango. Aquela comida, eu dizia para os meus filhos, comida de Android. Eu dizia assim, menino, olha a tua mão, olha a cor dos dedinhos. Ficava aquela crosta laranja grudada na mãozinha, na roupa, no cabelo, né? Na cara. Você acha que isso está fazendo o que dentro do teu corpinho? Então, neste caso, a lógica é essa. É claro que essa postura nos coloca a priorizar a produção agrícola, do pequeno agricultor, dos alimentos, né, que tem maior qualidade na sua produção, etc. Tal, e nos coloca a ter uma visão crítica sobre os alimentos ultraprocessados, industrializados. Uma vez me perguntaram assim, mas Arthur, como é que eu faço para saber se esse alimento é ultraprocessado ou se ele é processado? Pega o rótulo e olha a quantidade de coisas que tem no rótulo. Se tiver mais do que 3, né, pode crer que é ultraprocessado. Porque ele começa acidulante, corante, não sei o quê, blá, 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 blá. É pior que bula de remédio. Pode crer que é ultraprocessado. Vamos dar mais um exemplo. A laranja. A laranja é o quê? In natura. Eu posso ter a laranja, o doce de laranja. O doce de laranja eu já estou indo para o minimamente processado. Eu posso ter um doce de laranja em caldas. Ele já é processado. E eu posso ter o suco de laranja de caixinha, com a adição de um monte de coisa de menos laranja. A laranja só aparece na capa. Esse é ultraprocessado. Esse evita. Compreenderam a lógica? Essa é a regra de ouro. Então, a ideia, a regra de ouro é sempre isso. Priorizar alimento in natura minimamente processado, evitar ao máximo os processados e, se possível, não comer ultraprocessado.
junta com isso, com 150 minutos de atividade física, que vocês vão perder peso, ganhar qualidade de vida, vão ver que um monte de coisa, dor de barriga, úlcera, gastrite, etc., começam a ir embora. Por quê? Porque é um outro jeito de se alimentar, é um outro jeito de tocar a vida muito mais saudável. Outra coisa que é importante, no tempinho que a gente tem ainda, são algumas orientações importantes que o guia traz. O guia, mais do que orientar como comer ou o que comer, ele traz algumas lógicas importantes. O ato de comer e como a gente come acabam influenciando o aproveitamento dos alimentos e como a gente se alimenta. Então, algumas coisas são importantes. Comer com regularidade. Essa ideia de fazer uma refeição de manhã, um almoço farto e uma janta, não deu certo. Então, orientar de que a gente precisa intercalar de 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas no máximo, pequenas ingestas de alimentos. Quando eu digo pequenas, o que é? Uma fruta, é pegar, por exemplo, frutas secas e colocar na palma da mão, não precisa, né? Vou comer fruta seca, né? Aí traz um balde de pipoca, com sal, com gordura. Não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é de coisas pequenas, mas não passar muito tempo sem comer. Comer em ambientes apropriados. Claro que muitos de nós somos obrigados a comer às vezes no trabalho, tal. Mas, por exemplo, diretores de escola, pensem, se um professor passa das 7 da manhã às 10 da noite no ambiente escolar, se não é possível produzir um ambiente mais humanizado, mais aconchegante. Se os alunos comem, por que a cantina tem que ser o pior lugar da escola? Por que ele não pode ser um lugar bacana, limpo, iluminado, enfeitado, que reproduza um ambiente legal? Se nós estamos obrigados a comer fora de casa, vamos procurar comer num lugar legal. Comer sempre em companhia. Gente, comer é um momento muito legal da nossa vida. Então essa história de um vai para o escritório, um vai para a sala ver televisão, o outro vai para o computador, o outro fica na cozinha e o outro vai para o quarto. Nada. Esse é o momento de discutir, de conversar, dos pais perguntarem o que aconteceu em casa, de no trabalho, quando a gente come junto, dizer, gente, 1 hora sem conversar de trabalho. Não vale falar mal do diretor, não vale falar mal da supervisora, não vale falar mal do outro professor. Vamos falar mal do governo, do Corinthians, do São Paulo, de qualquer coisa e tal, mas vamos exercitar um outro momento de fazer alguma outra coisa boa na vida, mas viver um pouco. Perceber que aquele momento é um momento especial da nossa existência, em que nós estamos renovando as nossas energias e precisamos de um negócio legal, né? Então, o guia traz os 10 passos da alimentação saudável. Está muito ruim de ler ali. Eu quero só, para poder fechar a minha intervenção, destacar esses 10 passos. Primeiro, vou relembrar, fazer uso de alimento in natura ou minimamente processados como base da nossa alimentação. Ficou claro? Não sei se vocês acompanham, outro dia eu fui na Bela Gil, né? Fui dar uma entrevista e tal, alguns de vocês devem ter visto. É fácil compor uma alimentação. Aquele prato que ela fez para mim ali em meia hora, que estava bem gostoso, era um prato que só tinha alimento in natura e minimamente processado. E uma bela refeição, super saudável, com direito a água, com fruta, com direito... Não, vou terminar em 5 minutos, pode ficar tranquila, né? Com água, com fruta, com direito com uma alimentação bem gostosa, bem saudável, né? E que dá para a gente se virar legal. Segunda orientação, utilizar óleo, gordura, sal, açúcar, em pequenas quantidades ao a gente temperar, ao cozinhar alimentos e criar as nossas preparações culinárias. Terceira orientação, limitar o consumo de alimentos processados. Quarta, evitar os alimentos ultraprocessados. Gente, olha o armário de vocês em casa. Quer ver a maior bomba? Miojo Lame. Macarrão instantâneo. Quer ver outra bomba que a gente acha que é bacaninha? Barrinha de cereais. Não, é natural, é integral, nada é ultraprocessado, gente. Traz uma fruta, põe uma outra coisa no lugar disso, põe fruta seca. Passa na feira e procura o que está na estação, o que está com um preço legal, mas tem uma qualidade legal. Quinta orientação, comer com regularidade.
e atenção e em ambientes apropriados e sempre que possível, numa boa companhia. Tá? A sogra ou o sogro está enchendo o saco, dá um jeitinho, não come com eles não. Tem aquele professor que é chato, manda ele comer em outro lugar, mas aproveita também para socializar, para comer com o chatinho e transformar ele num cara legal. Sexta recomendação, fazer compras em locais que ofertem variedades de alimento in natura ou minimamente processado. Qual que é o problema daquele supermercado? Em frente à minha casa, eu moro em Santos, abriu um daqueles como é que chama? Extra fácil. É impressionante, todo mundo diz para mim o seguinte, puxa, que legal, era o sonho que eu queria, ter um supermercado na frente da minha casa. Claro, eu não tenho um sonho de ter uma feira livre na minha casa, tá certo? Mas sabe o que acontece num supermercado desses rápido? Ele tem de tudo, menos alimento in natura. Tudo. Tudo que não presta, de ultraprocessado, tem ali. Porque a lógica é esse, é consumo rápido, é pegar rápido. Então, gente, repensa um pouco. Eu sei que a vida nos chama para ter uma dinâmica que valoriza o ultraprocessado, aquilo que conserva, que você compra e dura 10 meses, 1 ano, 2 anos, 20 anos, tal. O vinho, tudo bem, você pode guardar um vinho de 20 anos, que é bacana, né? Esse aí, o vinho o que é, gente? Tá? O vinho ali está num processado, então consuma com moderação. Tá certo? Olha só, até as bebidas nós vamos ter, né, olhar, sempre beber com moderação, mas entender o que eu estou bebendo. Uma cachaçinha boa, feita lá, ela pode ser um alimento, uma bebida processada, ela não é um suco, tá certo? Só que a caipirinha, quando entra o açúcar, quando entra a coisa, vai mudando de categoria. Então, vai sacando para onde nós estamos indo. Sétima orientação, desenvolver, exercitar e partilhar habilidades culinárias. Uma das coisas mais fantásticas, e nesse ponto, esses programas de culinária, quando eles não vão para essa coisa do grande chefe, né, que só usa aquelas coisas que você nunca tem em casa, né, aquelas coisas que você nunca vai conseguir preparar, mas quando se retoma um certo hábito de resgatar hábitos culinários, é muito legal. Por quê? Porque cozinhar com os amigos, cozinhar para as famílias, cozinhar para as pessoas que você gosta, que você ama, enquanto um toca violão, o outro lava o prato, né? Enquanto você conversa sobre a vida, retoma o prazer de romper com essa ideia do fast food, do cada um para um lugar, de que comida não vale nada na nossa vida. Oitava recomendação, planejar o uso do tempo para dar à alimentação o espaço que ela merece. Se a gente não se organizar, né, jamais a alimentação vai ter o tempo que a gente precisa. A gente faz tudo no lugar de. E se a gente precisa comer correndo de qualquer jeito, nós vamos valorizar o quê? O fast food, a comida rápida, a comida que já está pronta. E não valorizar uma coisa que é extremamente importante, que é a 9ª recomendação. Dá sempre preferência de comer em casa. E quando não for possível comer em casa, quando for comer fora de casa, preferir locais que fazem a refeição na hora, e não os locais onde a refeição já está pronta. Eu sei que a vida fica mais fácil, e às vezes mais barato, mas é possível, por exemplo, na escola, se todo mundo come num quilo ali perto, encontrar alguém que possa cozinhar para os professores num preço mais barato. É possível fazer arranjos de uma alimentação mais saudável. E o 10º e último, com o qual eu quero terminar, é ser muito crítico em relação à informação, às orientações e às mensagens sobre alimentação que são vinculadas na mídia, né? Nós temos uma batalha muito grande, por exemplo, de tentar proibir a vinculação de propaganda de bebida alcoólica, né, na televisão. Não conseguimos até hoje, como já conseguimos com o cigarro. E o Brasil é um exemplo, né, de ter enfrentado o cigarro, por exemplo, com a proibição da alimentação, com o aumento dos impostos, com a proibição dos fumódromos, dos ambientes e tal. Com a alimentação, nós estamos caminhando por ir na linha de negociar com a indústria diminuição, de ter o guia de alimentação, de resgatar novos hábitos de culinária, mas nós vamos precisar com que a gente possa entender. Em vários países, McLanche Feliz não passa. Na França, por exemplo, é proibido direcionar a venda das crianças de alimentos
trocando por um brinquedinho, porque isso é uma sacanagem com a criança, com os pais, né? Então, essa história de que alimentos vendem mais porque são mais felizes, porque são mais gostosos, muitos dos alimentos industrializados nos forçam, nos dão pulsão, nos fazem a ter desejo de consumir mais. Então, muito cuidado com o Plus, com o Mega Plus. Entra lá e, sim, come 3 hambúrgueres. Por que você precisa de 3 hambúrgueres? Por que você precisa de um refil de Coca-Cola para se intoxicar tomando 1,5 litro de refrigerante? Por que quando você vai tomar um chopp, você precisa pegar a torre de chopp, que está em moda em muito boteco, e não tomar uma garrafinha, beber com regularidade? Portanto, gente, me conectando um pouco com o final da sua fala, alimentação saudável, eu concluo aqui mesmo, alimentação saudável é também uma postura de vida, é um certo jeito de viver que exige uma reflexão, a produção de cidadania e um jeito mais ético de se relacionar em sociedade, nos relacionarmos com as nossas crianças, e nós da saúde agradecemos profundamente. Por quê? Porque seremos mais saudáveis, teremos menos doença e viveremos com mais qualidade de vida. Obrigado. Agradecemos a palestra do senhor Arthur Quioro.